Então, nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre os principais grupos ou linhagens evolutivas dentre os grupos de protozoários. Lembrando que protozoários são organismos unicelulares, são heterotróficos, então eles não possuem também parede celular. Então, eles lembram muito, né, os animais, mas são unicelulares. Então, as principais linhagens, nós temos aqui uma delas que é o grupo dos sarcodíneos ou risópodes. Vocês devem lembrar, já devem ter ouvido falar nela das amebas, que são os principais representantes, e todos eles são caracterizados pela presença dos chamados pseudópodes. O que são os pseudópodes? São essas projeções temporárias transitórias que a célula consegue emitir, então as células não têm um formato fixo, embora muitos sarcodíneos possuem, então, ao redor, né, do seu corpo, veja, são unicelulares, mas eles possuem ao redor do seu corpo, essas conchinhas, né, como é o caso dos foraminíferos, ou essas tecas, como é o caso dessas amebas de água doce, de Frugia arcella, são as tecas, são as estruturas protetoras, e também esses grupos aqui, que é o caso dos radiolários e dos heliozoários, então esses de água doce, esses marinhos, que possuem as estruturas mais calcárias, esses eixos ao longo do corpo. Então, nesse caso, eles possuem diferentes formatos desses pseudópodes, essas projeções temporárias da célula. Então, nesse caso, elas ficam nesse alongo junto com esses eixos, são os filópodes. Os reticulópodes são formados aí pelos organismos, como é o caso dos foraminíferos. Então, todos eles, de alguma forma, conseguem emitir estruturas, né, que são esses pseudópodes de diferentes tipos. Esses foraminíferos são bastante interessantes. No passado, eles eram tão grandes, né, os registros fósseis mostram que eles achavam até que eles eram como se fossem umas lentilhas, né, tão grandes que eles eram, os nummulites. E hoje eles são, lógico, pequenininhos, eles são encontrados tanto no fundo marinho, mas também na coluna da água, né, os foraminíferos, e eles têm essa conchinha feita de carbonato de cálcio. E conforme também eles vão morrendo, isso também vai se acumulando no fundo marinho. A presença deles pode ser importantes indicadores de jazidas de petróleo. Então, né, quando o geólogo está estudando aí o fundo marinho, ele sempre presta atenção também nas regiões onde tem bastante formas, né, ou conchinhas aí de foraminíferos. Essa conchinha aqui é principalmente calcária, mas em alguns casos pode ser de sílica também. Nós temos basicamente formas que vivem livremente no ambiente, né? Só temos aí algumas poucas formas que são parasitas, e em especial nós temos aqui a centomiaba histolítica, que é um parasito intestinal humano. Então nós não vamos falar aqui de ciclos de vida dos parasitos, mas é importante lembrar que alguns protozoários são parasitos, inclusive humanos. Tá? Então nesse caso dos sarcodíneos é a centomiaba histolítica. No grupo também dos risópodes, aí nós temos que lembrar algumas coisas a mais. Então, não esqueça que a célula é uma célula eucarionte, tem um núcleo, né, tem todo o citoplasma com todas aquelas organelas, e lembrar que se for de água doce, nós, né, já falamos lá na aula anterior, que possui também aqueles vacúolos contráteis ou pulsáteis, que é para ajudar na osmorregulação. Então, como eu falei, o mais marcante desse grupo é essa possibilidade de emitir esses pseudópodes. Eles lembram muito as nossas células, nossos macrófagos, né, conseguem também digamos, emitir essas projeções, e isso pode ser em todas as direções, não é só na horizontal, digamos assim, e ele ajuda tanto na locomoção, quanto também na captura do alimento. Então, nesse caso, pode englobar partículas e passar para dentro da célula, e aí se formam aqueles vacúolos digestivos, onde esse alimento é digerido, se sobrar resíduos, então, eles são eliminados por exocitose. Nesse caso, especialmente a plasmocitose, que não se forma exatamente uma estrutura, um local fixo para a eliminação, mas ele precisa, então, eliminar resíduos por esse processo. Tá? Então, esse caso é, então, a utilização, digamos, desses pseudópodes também para captura de alimento. Outro grupo é o grupo dos ciliados, então, eles possuem essas estruturas na superfície do corpo, não é só na margem, em toda a superfície, que são os cílios. Observe que esses movimentos bem coordenados, sincronizados, porque embaixo, né, em cada um deles, abaixo deles, essas estruturas chamadas de alvéolos, e um corpúsculo basal, que promove esse movimento, esse batimento bem sincronizado, então é como se ele estivesse deslizando no substrato. Então, os ciliados, a grande maioria deles vive de forma livre, no ambiente de água doce, ambiente úmido, principalmente de água doce.
e também nós temos aí formas marinhas. Eles possuem, então, cílios, algumas formas têm concentração desses cílios em algumas áreas do corpo, então eles podem formar também chamados de cílios e ainda membranelas. É um grupo muito complexo em termos de organização, ele tem todas aquelas organelas típicas do eucarionte, tem também aqueles vacúolos, se ele for de água doce, mas especialmente essa questão da coordenação dos movimentos, da presença, então, desses corpos basais aí nos cílios, é que define bem esse grupo. Os protozoários ciliados possuem também uma característica interessante, que é a presença de 2 tipos de núcleo. Um núcleo maior, que é o macronúcleo, com funções vegetativas, e núcleos menores, 1 ou 2, micronúcleos, que eles basicamente são utilizados no momento em que esses organismos fazem um processo de conjugação, que é a troca de material genético. Então, o material genético é trocado via troca desses micronúcleos. Então, são responsáveis pela parte da hereditariedade, a parte reprodutiva desses protozoários. Todos os protozoários reproduzem também assexuadamente por mitose, tá? Por divisão binária. Guarde bem essa imagem dessa questão dos alvéolos aqui abaixo dos cílios, abaixo da membrana, que eu vou chamar a atenção num outro grupo de protozoários que também tem essa mesma condição. Mais algumas coisas interessantes em relação aos ciliados é que eles, né, possuem essa estrutura que é para a ingestão do alimento, que é esse citóstomo, que é como se fosse então uma boquinha, né, a boca da célula, num local permanente. Então, uma estrutura fixa, por isso ele também é mais complexo que os demais protozoários, essa citofaringe, e lembrar que lá no fundo, né, onde o alimento vai parar, quando ele é ingerido, ele vai se fundir aí com lisossomos e esse alimento vai ser digerido. Então, os resíduos vão ser lançados por um vacúolo chamado de extrusão, que vai se direcionar até a superfície da célula e pelo citopígio, o citoprócto, ele vai liberar para o exterior. Então, ele lembra realmente como se fosse um animal miniaturizado, só que não esqueçam que ele é considerado, então, um grupo fora do grupo do reino animal, agora lembre muito. Tem alguns que são bem grandes, né, como é o caso aqui do espiróstomo, um ciliado que pode chegar a 3 centímetros, então ele é bastante interessante. Algumas outras formas que vêm aqui fixas, né, o substrato, o caso aqui da vorticela, do stentor, então são grupos aí interessantes em relação ao fato deles serem, então, tanto em uma célula bem organizadinha. Dentre os protozoários ainda, mais uma linhagem bem típica, bem característica dos mastigóforos ou flagelados, que são aqueles protozoários que possuem estrutura para locomoção, que são um ou mais flagelos, essas estruturas longas, lembra muito cílios, só que o movimento não é aquele movimento sincronizadinho e coordenado, ele é como se fosse um chicote. Então, um mastigóforo vem desse termo, de ser como um chicote, então ele dá aquelas empurradinhas, né, mas ele faz um movimento só de ativo e de retração, então ele desloca de uma forma um pouco diferente que os cílios. Tá? Então, os flagelados possuem um ou mais flagelos. A maioria deles também vive no ambiente de forma livre, então não estão associados. Então, pode ver no ambiente de água doce, marinhos, e alguns deles, como a gente já falou até lá na primeira aula, podem estar, então, dentro de os associados ao outro organismo, de forma mutualística, né, como é o caso desse protozoário flagelado, que é a triconinfa, que mora lá no interior do intestino de cupins, por exemplo. Então, lá, essa triconinfa, ela encontra abrigo e vai receber a celulose que o cupim comer. E no caso dela, vai ter enzimas suficientes para digerir, então ela tem celulase, as triconinfas, para digerir a celulose, então com isso libera a glicose, o carboidrato que é necessário, então, para a alimentação da própria triconinfa e também dos cupins, porque são todos, então, heterótrofos, eles precisam realmente se alimentar. Então, a maioria vive no ambiente, inclusive eles têm esse termo, né, quando se encontra esses grupos no plâncton, que são os zooflagelados, para diferenciar das algas, das microalgas, que também podem ter flagelos, e a gente vai chamar de fitoflagelados depois. Algumas outras formas também vivem em associação com outros organismos, são formas parasitas, então é uma outra relação ecológica, só que nesse caso, né, um se dá mal, que é o caso do hospedeiro, e uma das formas se dá bem. Vamos imaginar aqui, lembrar do Trypanosoma cruzi, que é aquele causador da doença de Chagas, então ele se aloja, né, nos tecidos musculares, especialmente do coração, em humanos, e ele vai passar também por um estágio de vida lá por um inseto, que é o barbeiro, o percevejo. Então, né, ele vai, no humano, passar pela corrente sanguínea, e ele está nesse estágio, quando está na corrente sanguínea, que ele tem locomoção, né, e depois ele se aloja, então, na musculatura. Esse é o Trypanosoma cruzi. Temos a Giardia lamblia, que é bem comum, como parasita intestinal humano também.
E o Trichomonas vaginalis, então o nome já ajuda, é flagelado, a gente tem mais flagelos do que o Trypanosoma cruzi, tem vários conjuntos aí. Nesse caso, vive, né, o parasito trato intestino, desculpa, geniturinário dos humanos. Então, tanto o homem como a mulher pode ter, então, a presença desses parasitos. E ainda temos a leishmania, que é causadora, então, da leishmaniose, como principais exemplos aí de protozoários flagelados que são parasitas. Então, só uma imagem aqui, uma animaçãozinha de um trypanosoma, ou da leishmania parecido. E o interessante é que esse grupo aqui tem que sempre lembrar que eles, como eu falei, eles têm um ciclo de vida bastante interessante, um ciclo de vida complexo, em que passa por mais de um hospedeiro. Então, no caso aqui, o Trypanosoma cruzi, como eu falei, passa tanto pelo humano quanto pelo barbeiro ao longo do ciclo de vida. Então, é bem importante se vocês depois conseguirem um tempo, dar uma boa revisada nos ciclos de vida. Aqui nessa aula a gente só vai lembrar que eles existem, que eles são os causadores de doenças, mas vocês precisam dar uma boa olhada nesses ciclos de vida depois. Né? Aqui nós temos então a leishmania, como eu falei, causa leishmaniose, tem tanto a tegumentar, que é na pele, mas tem também aquela visceral, que pega a parte mucosa, a parte mais interna dos órgãos. Tá? Então também aqui passa por mais um hospedeiro. Então nesse caso é um mosquito e pelo humano aqui. Dentre os protozoários, um outro grupo bem importante aí é o grupo dos apicomplexos, antigamente chamados de esporozoários. Nesse caso, são todos parasitos, tá? Em todos os parasitos de célula. Eles são protozoários, eles são, digamos, possuem uma estrutura complexa com uma célula de outros protozoários, então, com as organelas, tudo que tem direito. E uma coisa que os diferencia é a ausência de estruturas de locomoção, eles não têm uma mobilidade, mas eles têm esse órgão aqui apical, esse complexo apical, que é formado por vesículas e microtúbulos, uma estrutura, então, são organelas filamentosas, que vão auxiliar esse organismo, já que ele é parasito, a penetrar na célula hospedeira. Tá? Então, isso é bem característico, por isso o nome do grupo apicomplexo, por causa dessa estrutura, e antigamente para usuários por causa do processo de reprodução que eu já vou mostrar para vocês. Então, olha que interessante, lembra que eu chamei a atenção dos ciliados, que possuem, então, os cílios, protozoários ciliados? Olha embaixo da membrana desses apicomplexos, eles também têm aqueles alvéolos, eles não têm cílios, mas eles têm aquele alvéolo, então eles pertencem ao mesmo grupo, tanto ciliados quanto apicomplexos, então possivelmente esse grupo que é parasito, que é mais modificado, ele deve ter surgido aí de um ancestral em comum lá com os ciliados. Então, o nome esporozoários, como eu falei, é um nome mais antigo, mas dá a ideia de que o processo de reprodução deles é bastante diferenciado em relação aos outros protozoários. Então, nesse caso, ele faz uma alternância entre reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, ele pode fazer tanto divisão binária, que é um processo de mitose, como as nossas células eucariontes fazem, por exemplo, mas ele tem esse padrão aqui também, que ele consegue fazer um processo chamado de esquizogonia, em que ele vai fazer uma divisão, ou divisão múltipla, onde ele vai dividir muitas vezes o núcleo primeiro, e depois cada um dos núcleos é individualizado com um pouco de citoplasma, e aí sim é isolado por membrana. Então, em cada processo desse, saem numerosas formas a partir de uma única célula. Assim como, quando ele passa pelo processo, pela fase sexuada da reprodução, ele tem um processo que é bem semelhante à esquizogonia, que chama de esporogonia, que é o que dá um nome aqui para o grupo, em que, depois que essas células se diferenciam, indivíduos diferentes diferenciam, a gente vai chamar aqui de gametos, mas seriam dois indivíduos apicomplexos diferentes da mesma espécie, quando eles se juntam, aí eles sofrem essa redução aqui, então, como se fosse um zigoto, que vai se formar, né, várias divisões aí internas, ainda dentro de uma única, digamos, célula, e depois é que ele se individualiza e forma muitos ao mesmo tempo. Então, esses dois processos são bem parecidos, é que um é um processo assexuado e, nesse caso, é um processo sexuado, a esporogonia. Então, isso é bem característico e é o que também dá um nome aqui para o grupo. Como eu falei, eles têm ciclos de vida bastante complexos, a gente não vai estudar em detalhes os ciclos agora, né? Mas é bom lembrar, então, por exemplo, o causador da malária, ele é o plasmódio, ele é um apicomplexo. Então, nesse caso, ele passa por dois hospedeiros, passa por um mosquito e passa pelo corpo humano. No humano, ele tem dois locais onde ele se replica, se reproduz, tanto no fígado quanto na corrente sanguínea,
tem uma animaçãozinha mostrando o momento em que ele penetra, né, por aquele complexo apical dentro da hemácia. Então, é nesses momentos que ocorrem aqueles picos febris lá, que a pessoa que tem malária sabe muito bem, né, que é bem complicadinho. Então, é um momento que ele está se replicando e que ele rompe hemácias. Então, aqui no humano, ele passa tanto pela corrente sanguínea quanto pelo fígado, e nos dois momentos ele está se replicando. Lá no mosquito, ele também se replica dentro do trato intestinal, e nesse caso, é que ele vai formar aquela parte sexuada do processo. Então, por isso, o mosquito, nesse caso da malária, no ciclo da malária, o protozoário passando por aqui, tendo a sua parte sexuada da reprodução, a gente vai chamar o mosquito de hospedeiro definitivo, e o humano de hospedeiro intermediário, porque aqui só ocorre processo assexuado de reprodução. Então, assim como o plasmódio, nós temos também o causador da toxoplasmose, o Toxoplasma gondii, que é um apicomplexo e também tem ciclo de vida complexo. Nesse caso, o hospedeiro principal aí é o gato, mas dentro do gato ele sofre replicação e as formas que vão sendo produzidas ficam na forma de um cisto resistente. Quando ele elimina as fezes, ele vai, então, liberar esses cistos que podem ficar, né, dentro do pelo, e aí ele pode eventualmente chegar, né, e passar por um humano, se for um hospedeiro que for, por exemplo, uma mulher, especialmente se ela estiver gestante, esse protozoário pode se replicar, especialmente lá na placenta, e causar sérios danos neurológicos e até, por exemplo, cegueira em prematuros, tá? Então, é interessante, a gente não vai entrar em detalhes dos ciclos nesse momento de retomada de conteúdo, mas é bom dar uma boa revisada, né, pelo material do livro, as aulas do ano passado. Tranquilo? Então, protozoários, até o momento nós vamos ver as principais linhagens, as principais características, então não esqueço ainda dos sarcodíneos, que são os que têm os pseudópodes, os ciliados, que possuem os cílios, flagelados, que possuem os flagelos, e os apicomplexos, que não possuem estrutura locomotora e são todos parasitas intracelulares. Tá? Então, todos heterotróficos, todos eles são unicelulares e eucariontes. Certo? Então, na próxima aula, nós vamos falar, então, sobre as algas, né, do grupo aí dos protistas. Até a próxima aula.